Está a funcionar? Parece que sim. O que insistia que eu era mesmo um tipo alto, mas não sei porquê. Lá estava ele a tentar meter o stand para cima. Deixem-me só dar aqui uma arrumaçãozinha. É muito rápido. Eu disse que ia voltar. Como diria o meu irmão, que é informático, a tecnologia foi feita para resolver problemas que não existiam antes da tecnologia existir. E então tem que haver sempre aqui um bocadinho. Muito bom dia a todos. Os que ainda não cumprimentei, que acho que foram uns quantos. Como? Sim, verdade. Hoje vamos falar de Ferraris e bicicletas. Tinha que ser qualquer coisa assim parecida, não é? Isto vai ser difícil hoje. E da forma como submetemos todos os sonhos ao modelo isto dá glória a Deus? Esta vai ser a pergunta hoje. Se puderem, eu pedia só a 3 pessoas, se calhar não mais para não gastarmos assim muito tempo. Numa frase era capaz de dizer que exemplo o teu avô ou a tua avó te deixou a ti, ou te deixa, porque uns já perderam os seus avós, como é o meu caso, mas outros não. Numa frase, como é que eu descreveria o meu avô? Eu posso dar uma ajuda. O meu avô é um exemplo de tal e tal. Três pessoas puderem dizer? Esperar a Deus. Ok? Sabedoria. Mais alguém? Resistência. Acho que foram três coisas muito interessantes de se ouvir. E quando, um dia destes, todos nós aqui vamos ter mais idade, provavelmente, o que é que vocês gostarão que os vossos netos digam de vocês? Ou seja, quando alguém disser sobre vocês aquilo que vocês acabam de dizer dos vossos avós, o que é que vocês gostariam que eles dissessem? Vou pegar, por exemplo, ali o Pedro. O Pedro gostaria que o neto dele dissesse dele que tal e tal. Mais 3 pessoas podem dizer o que é que gostariam que os vossos netos, ou alguém dessa geração, dissesse com vocês. Um dia já se vê com alguma distância. Olha, aquela pessoa deixou-me este exemplo. Que exemplo é que está? Não era bem essa a pergunta, mas o que é que o teu neto diria de ti? Sim? Gostavas que o teu neto dissesse eu sou parecido, o meu avô era parecido com Jesus. Muito bem. Mais alguém? Se atreve? Eu digo se atreve porque acho que esta foi uma resposta muito interessante e que eu gostava muito que as pessoas que... Gostava muito que a Ema e a Sara e a Amanda e as pessoas da idade delas, esta geração, gostava que um dia dissessem de mim aquele tipo foi mesmo um exemplo de Jesus. Foi mesmo assim. Gostava muito que isso acontecesse. E mais uma pergunta, só para terminar aqui esta fase de perguntas. Porquê é que existimos? Isto é bem difícil. O sentido da vida. Porquê é que existimos? Se conseguirmos responder a isto, acabamos de escrever sei lá quantos livros e acabamos de resolver o problema da filosofia. Hoje não está cá o Manel. Porquê é que existimos? Sim. A Bíblia diz claramente porque é que existimos. Para adorar a Deus e a glória a Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que se encontra em Isaías 43, dos versículos 5 a 7. Eu vou ler nesta versão, portanto não sei se quiserem podem acompanhar, mas eu vou ler nesta versão. Diz assim, portanto isto foi algumas centenas de anos antes de Cristo estar como homem aqui connosco. Isaías 43, 5 a 7. E diz assim: Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte:
Dá e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Eu estou sempre a dizer os, minhas, meus, porque é plural, é claramente comunitário. Deus faz uma chamada. Isto foi num contexto de Israel físico, mas hoje nós somos Israel espiritual. O que é o Israel espiritual? Somos aqueles que, ainda sendo gentios, portanto nós não somos aqui judeus, mas aceitamos Jesus como nosso Salvador e por isso somos hoje o Israel espiritual e eu acredito que isto também faz eco em nós. Portanto, eu os criei para a minha glória. Sinceramente, eu, quando olho para qualquer pessoa que aqui está dentro, eu vejo alguém à semelhança de Deus e vejo alguém que foi criado para ser glória a Deus. Portanto, há uma chamada comunitária, claramente, por todos estes plurais que falámos, e de todos os cantos do mundo, e também para a glória a Deus. Portanto, estes dois pontos que eu gostava de dizer agora. Vamos passar para o indivíduo. Também algumas centenas de anos antes de Jesus, Jeremias escreveu a palavra de Deus e a palavra de Jeremias. Em Jeremias 1, 4 a 7, se calhar vou dar uns segundinhos para poderem procurar, os que quiserem acompanhar com o papel ou com a tecnologia. Então Jeremias 1, de 4 a 7 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, agora é Jeremias a falar: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. Aqui esta chamada é bastante individual, portanto é para o indivíduo Jeremias, e é um bocado extrapolar da minha parte dizer, portanto como chamou Jeremias, chama a cada um, mas nós já vamos ver que é mesmo a cada um. Portanto há aqui uma chamada individual de Jeremias. E quando leio estas coisas na Bíblia, é impossível não pensar em como cada pessoa é importante para Deus, em como cada pessoa é feita com detalhe e é feita por motivo de que o Senhor vê em cada um alguém único para a sua glória. O mundo está sempre a querer meter-nos uma canga. Toda a gente sabe o que é uma canga. Uma canga é aquele instrumento que se põe sobre o pescoço dos bois, dos cavalos, para eles poderem lavrar ou levarem um transporte. E portanto é sempre difícil, eu suponho, pronto, nunca me meteram fisicamente uma canga em cima de mim, mas eu suponho que é muito difícil suportar aquele peso para orientar o animal. O mundo está sempre a meter-nos uma canga de que quem não for ambicioso, lindo e inteligente não tem direito de viver. Basta-nos acender a televisão, basta-nos ligar a internet, a rádio, qualquer coisa à nossa volta, todas estas coisas nos bombardeiam com eu tenho de ser lindo sempre, eu tenho de ser ambicioso sempre, eu tenho de ser inteligente ou nada, ou então não vales mesmo nada. E isso não faz sentido nenhum. Ali fora, não sei se conseguem ver daqui, está mais ou menos para ali, está um carro cinzento que é um Seat Ibiza, que há uns 2 meses nos custou 1.000 euros. Aquele carro custa 1.000 euros. Custou 1.000 euros em segunda mão. Em segunda ou quinta mão, não sei. Mas também não é muito importante. Custou 1.000 euros e tem sido uma grande bênção e estamos muito gratos a Deus por isso. Mas deixem-me eu falar de Ferraris e bicicletas. Agora as coisas começam a fazer um bocadinho mais de sentido. Isto foi um desenho feito muito à pressa. E portanto, supostamente é um Ferrari, mas é um Fórmula 1. E eu vou dar a vocês alguns preços de quanto é que custa um Fórmula 1.
Portanto, aquele carro custa 1000 euros e sempre que ele vai à oficina e tem que se arranjar qualquer coisa, eu fico assim, lá se foram mais 100 euros, lá se foram mais não sei quantos. Isto é uma chatice. Então isto é assim um Fórmula 1 atualmente. Este desenho aqui, eu já não vejo Fórmula 1 há uns 10 anos, está um bocado desatualizado aqui o design. Mas um Fórmula 1 hoje custa, eu vou tentar seguir aqui os meus números, portanto o sistema de viragem aqui dentro tem um volante e depois isto aqui tem aqui uma ligação que faz... Aqui o sistema de viragem custa 55 mil euros. Ora, 55 mil euros eu comprava o meu Ibiza 55 vezes. O nariz e o alerão dianteiro, portanto este bocadinho aqui, este bocadinho que está aqui, e o alerão dianteiro que é isto, que é o que faz com que a aerodinâmica empurre o carro para baixo e ele possa acelerar livremente pela pista, este alerão custa 145 mil euros. Ou seja, eu comprava aquele Ibiza 145 vezes. A mesma coisa, o mesmo preço para o sistema de refrigeração. Portanto, o ar entra aqui e há aqui uma forma que eu desconheço como, não é? Há muitos engenheiros envolvidos nisto. Portanto, o motor é aqui, o motor é nesta zona aqui. Portanto, o sistema de refrigeração refrigera aqui e também eu compraria o meu carro 145 vezes se tivesse dinheiro para comprar aquele sistema de refrigeração. A caixa de velocidades, portanto, em que se engrena no volante, o volante tem ali umas coisinhas que se engrenam e, portanto, fazem as velocidades. A caixa de velocidades custa 440 mil euros, ou seja, eu conseguiria comprar aquele Ibiza 440 vezes. O habitáculo em fibra de carbono, que é este bocadinho que está aqui, portanto o piloto senta-se aqui nesta zona aqui e isto aqui custa, portanto, aquilo é um material, isto é tudo materiais espaciais, os parafusos quase não pesam, os parafusos devem custar tanto como o meu carro. Portanto, esta zona onde o piloto está, aliás o piloto não está só aqui, as pernas vão até aqui, isto custa 590 mil euros. Portanto, eu comprava aquele carro 590 vezes. E o motor, como eu já tinha dito, que está ali, que é mais ou menos um terço do preço do carro, mais ou menos, custa 7 milhões de euros. Ou seja, é um terço do preço do carro final, mais ou menos. Portanto, eu comprava o meu carro 7 mil vezes, eu comprava aquele Ibiza 7 mil vezes com o motor de um Fórmula 1. E como aquele jovem diria, e muito bem, mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Porque estás para aí a falar de Fórmula 1 e eu vim cá para ouvir a palavra de Deus. É mesmo essa a ideia. O que eu quero dizer é que cada um de nós é muito mais que um Fórmula 1. Deus não nos criou para nós sermos coisinhas, não nos criou para nós andarmos o tempo todo a pensar que somos gordos e feios e burros e sempre que nos autocriticamos desta forma. Eu não diria que é ofensivo para Deus, porque Deus tem muito mais misericórdia por nós do que nós teríamos uns pelos outros. Mas Deus, quando olha para nós, não nos vê como um acaso. Nenhuma pessoa que está dentro desta sala é um acaso, mesmo que se tenha rompido o preservativo. Todos nós aqui somos absolutamente preciosos para Deus. Não há uma única pessoa aqui que não seja muitíssimo preciosa para Deus. E isto é um grande alívio, porque eu não sou nem inteligente, nem lindo, nem elegante. E se estávamos a pensar que, mas pronto, Jeremias de facto foi chamado ele mesmo, o profeta e tal, e nós, mas será que Deus nos chama a todos assim tão individualmente, tão pessoalmente a cada um de nós? Então, se quiserem acompanhar em 1 Coríntios 12:5, mais uma vez, se não quiserem acompanhar, e se quiserem só ouvir com muita atenção, também pode ser. 1 Coríntios 12:5. Entramos num ponto bíblico muito bonito sobre a individualidade de cada um. Ou seja, nós somos comunidade. Não se deixem levar pela onda do eu sou um indivíduo, eu já não preciso de mais ninguém, já nem preciso de ir à igreja, já estou santo, já estou quase tão santo como Deus, já nem preciso de ir à igreja. Não entrem por aí, não é isso que eu estou a tentar dizer. Eu só estou a dizer, eu estou a falar ainda só do valor que nós temos para Deus.
1 Coríntios 12, 5, de 5 em diante, diz assim: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um, disse eu, dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Isto é tão bonito, o versículo 7 é tão bonito. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Sinceramente, é um versículo que me deixa emocionado, eu vou repeti-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Depois damos aqui um salto até ao versículo 11. Estou a ir para o versículo 11 no mesmo capítulo. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Ok, aqui já entramos na matemática. Se tivesse aqui o meu sobrinho que está no técnico, já dizia, não, a matemática não se discute. Ele dá um... Perdi-me aqui. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. De facto, dou um salto agora para o versículo 20. De facto, existem muitas partes, mas um só corpo. Mais um salto para o versículo 22. O facto é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. Isto é impossível não voltar atrás. Versículo 22. O facto é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Nem vou estar a dizer nada para não estragar aquilo que foi escrito na Bíblia. Nós somos inequivocamente únicos. Cada um de nós é inequivocamente único. Cada um foi constituído, feito por Deus, com particularidades, com detalhe, como só Deus poderia fazer, e não como nós, enquanto artesãos ou não, possamos fazer. O esmero de Deus é absolutamente incrível. E eu vejo isso em cada um dos irmãos. Estávamos a cantar ainda há pouco, somos uma família, e é isso que eu vejo. Eu vejo uma família. Quando eu venho aqui por algum motivo, ou para dar um anúncio, seja lá o que for, eu olho para vocês e vejo a minha família. Vamos a Filipenses 3, 7 e 8. E aqui entramos na questão de, ok, nós somos tão únicos, mas para quê? Nós somos tão únicos para quê? E acho que aqui começa... Estes versículos não são fáceis de ler. Não são versículos sempre simpáticos de ler. Mas eu acho que fazem muito parte do que eu espero que quer dizer. Filipenses 3, 7 e 8. Mas todas essas coisas que eu julgava proveitosas, considero-as agora como prejudiciais para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo. Para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele, considero tudo isso como lixo. Noutras versões, as palavras são ainda mais duras. As palavras lixo, desprezei, são ainda mais duras do que nesta versão BPT. Portanto, nós somos chamados e somos apontados por Deus para alguma coisa. Ele não nos fez com tanto detalhe, com tanto esmero e com tanto amor. Eu só consigo imaginar Deus sorrindo vendo cada um de nós. Cada um que eu consideraria feio ou gordo. Aquele que eu consideraria mal, Deus não considera mal. Deus acha-o lindo. E servimos para alguma coisa.
E então aqui é que bate o ponto. Então, como é que eu vou fazer? Eu escolho ter uma vida que dá glória a Deus, ou eu não escolho ter uma vida que dá glória a Deus? É porque cada um de nós também pode escolher. Aliás, a única diferença que existe entre nós e os animais que têm instintos, ou se calhar, estou a extrapolar, ou até os outros seres celestiais, a única coisa que nos define deles é que nós podemos escolher. Nós podemos dizer, Deus, eu não quero nada contigo, ou podemos dizer, Deus, por todas e mais algumas razões, é mesmo contigo que eu quero estar. É mesmo contigo que eu quero construir a minha vida. Eu quero construir a minha vida contigo. Então, se for à minha maneira, a minha natureza, tudo é sobre mim próprio, sobre o meu ego. Estar bem comigo mesmo. Digo com muita pena que tenho um amigo que cresceu comigo, portanto eu sei muito sobre ele sabe muito sobre mim, e a quem eu vi durante todo o nosso percurso de vida. Deus deu a esta pessoa tantos dons, incríveis dons, incríveis. Não vou falar de dons, não vou falar mais de dons, mas incríveis dons que esta pessoa recebeu. E passados estes anos todos, eu encontro a pessoa e agora é que essa pessoa está bem. Portanto, a mulher não chateia e ele não chateia a mulher. Os filhos também. O trabalho está benzinho. Tem carro, tem casa e pronto, está bem. Não vai à igreja, não se relaciona com os crentes. E eu fico sempre com aquele gosto na boca de um Ferrari com rodas de bicicleta. Um Ferrari com rodas de bicicleta. E é mesmo pena. É mesmo pena. Continuo. Se for à minha maneira, são os meus direitos. Razões para divórcio há muitas e cada um terá as suas razões. Aliás, eu diria mais, antes de falarmos de divórcio de outras pessoas, devemos ter sempre as barbinhas de molho, porque a única preposição para o divórcio é estar casado. Não há ninguém que esteja livre, e o melhor é sermos muito humildes e metermos as barbinhas de molho e pedir todos os dias ao Senhor que nos ajude, porque também todos nós transportamos o pecado. Também todos nós transportamos a capacidade de estragar tudo. Portanto, longe de fazer qualquer tipo de julgamento, nunca ouvi tantas vezes como agora a frase em resposta, então, mas queres acabar tudo porquê? Porque eu tenho direito à minha felicidade. Eu nunca ouvi tantas vezes como ouço atualmente, eu tenho direito à minha felicidade. Mesmo que isso custe a felicidade de todos. E é muito mau, parece-me. Os meus sonhos, se for à minha maneira, são os meus sonhos. Vemos os ídolos e o I Got Talent, esses programas todos que servem para levar crianças e outras não crianças sob a bandeira da fama e do dinheiro e do agora é que isto vai ser. No fundo é o reconhecimento, as pessoas querem ser reconhecidas e então vão por aí e não percebem que é impossível a fama por mais de 5 minutos e o reconhecimento ali naqueles programas. Portanto, as pessoas estão numa ânsia enorme de reconhecimento e de uma forma muito volátil. Quando sou eu o centro da decisão, a minha carreira, os meus estudos, o meu lazer, a minha gestão de tempo, a minha gestão de recursos são feitas por mim. Não é? Isso, eu é que sei e eu é que decido. E em boa parte isso acontece e tenho de admitir, isso tem sido muito a minha vida. Né? A minha vida tem sido eu a decidir o que é que eu vou fazer com os meus recursos. Afinal fui eu que os angariei, não é? Portanto eu é que sei o que é que vou fazer. Como é que eu vou gerir a minha carreira, os meus estudos. Só que existe também, e se for Deus? Então e se for Deus a comandar? Se não for eu a comandar, e se for Deus? É porque existe um versículo muito paradoxal, é mesmo muito paradoxal, que se encontra em Mateus 10:39, que diz, palavras de Jesus, quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. É um paradoxo, não é? Quem acha perde, quem perde acha. Isto
parece o jogo do perde-ganha. É um bocado esquisito. Mas quem achar a sua vida em si, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor do Senhor, vai ganhá-la. Vai ganhá-la. Se for à maneira do Senhor, é assim. Eu entrego a Ele o meu bem-estar. E às vezes isso vai-me trazer risco. Não é? Os nossos irmãos que moram no Médio Oriente e na China profunda, que o digam. Portanto, eu entrego a Ele o meu bem-estar. Não sou eu que trato da minha segurança, é Ele que trata da minha segurança. Entrego a Ele os meus direitos e então sei que vou perdê-los para me concentrar nos meus deveres. Eu só ouço falar em direitos. Não ouço ninguém falar em deveres. Testem a internet. Vão ver as notícias na internet. Vejam quantas notícias existem sobre direitos. Ou seja, que alguém diz eu tenho o direito. E vejam quantas notícias existem sobre eu tenho o dever. Contem, que é muito interessante. É porque geralmente direitos vêm associados a dever. E, portanto, se aparece sempre direitos e nunca aparece dever, se eu estiver certo nesta estatística, então alguma coisa aqui não está a jogar bem. Portanto, eu dou os meus direitos, eu deixo que o Senhor trate dos meus direitos e concentro-me nos meus deveres. Os meus sonhos passarão a ser os sonhos dele para mim. Portanto, em vez de eu ter os meus sonhos, eu tenho o grande sonho de não sei o quê, eu passo a dizer, Deus, tu que me criaste com esse esmero todo, tu que fizeste esses detalhezinhos todos com a minha existência, escolhe. Está na tua mão, então se tu sabes exatamente como é que funciona este Ferrari, então era eu que ia afiná-lo do lado de dentro? Não, afina tu, Senhor. Os meus sonhos são os teus sonhos. Eu quero que os meus sonhos passem a ser os sonhos que Deus tem para mim, os sonhos que Deus planeou para mim. Eu sou adepto do Sporting. Portanto, o Sporting dá-me felicidade. Não é? O Sporting dá-me felicidade quando ganha. Dá-me felicidade quando ganha. Ou seja, quando nós apostamos em coisas tão estranhas como o futebol e a Fórmula 1, já agora, estamos a arriscar-nos a ter uma felicidade momentânea. E não é isso que Deus tem para nós. Acho que o que Deus planeou para nós foi contentamento. A grande diferença entre felicidade e contentamento é que a felicidade é precisamente momentânea, é para aquele momento, o Sporting ganhou, yes! E passar 10 minutos aquilo já foi. E o contentamento é quando eu consigo estar perante uma situação que eu não posso mudar, eu consigo estar perante uma situação que não posso nem devo mudar, embora seja aquilo que lá no fundo eu queria mudar, mas continuo contente. Quando nós conseguimos olhar bem, com alegria, para uma situação que gostaríamos de mudar, mas não podemos mudar, e sabemos que é assim, nós ficamos contentes, ficamos num contentamento com Deus. E isso não é momentâneo. Isso é uma coisa que se vai construindo entre nós e Deus, entre nós, família, e entre nós, Deus. E esse contentamento vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. O nosso sorriso não é um sorriso que se desfaz imediatamente, em 10 minutos, quando o Sporting ganha, mas é um sorriso que se aguenta semanas e meses, e às vezes temos problemas, todos têm problemas, todos passam por aflições, não há ninguém que não passe por aflições, a menos aqueles que as ignoram, mas por causa do contentamento, por causa daquilo que Deus pode fazer em nós, isso pode ser ultrapassado. Deixem-me dar só uma imagem que eu tive, que me deram, que é, quando nós damos glória a Deus, Deus está na sua glória. Aliás, Ele não precisaria que nós lhe dessemos glória, Ele é glória na mesma, mas a glória dele derrama-se em nós na forma de graça, e isso que é um perdão imerecido, portanto a graça é um perdão imerecido, e nós temos a salvação, a hipótese da comunhão e, portanto, este contentamento. Não durmam ainda, já está quase. Vamos para a parte final. Como é que eu sei que as minhas ações e pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus? Eu tenho visto muitos pregadores falarem de rankings de prioridades. Ao longo de 40 e tal anos de ouvir pregadores, eu já ouvi alguém dizer, em primeiro, isto é taxativo do púlpito, Batistão. Primeiro, família, depois os outros,
depois a igreja. Outros dizem, primeiro a igreja, depois a família, depois o trabalho, depois o lazer. E não vou continuar com isto. Eu já ouvi todo o tipo de rankings diferentes e todos bíblicos, entre aspas, ou seja, a pessoa lá encontrou um caminho que lhe dizia que aquilo era bíblico. E eu acho que Deus, isto é um bocado arrogante da minha parte, mas eu acho que Deus tem um ranking muito diferente de todos os que eu já ouvi. O ranking de Deus, parece-me, é este. Encontra-se em 2 Coríntios 10, 3 a 5 e diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, perdoem a versão, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aqui vai. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na verdade, não há um ranking senão um que é levar tudo cativo a Cristo. Ou seja, não há primeiro a família e depois a igreja. Não é isso, parece-me. Ou então estou a ser muito arrogante. É tudo integrado em Cristo. É levar tudo para que Cristo nos diga, olha, é assim. Porque se calhar há momentos em que é a família primeiro, há outros momentos em que é a igreja primeiro, não sei. Mas se estivermos integrados em Cristo, parece-me que é a melhor forma de vermos o ranking, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Então é essa a minha proposta de vida, substituir os meus planos pelos planos que Deus tem para mim. Ele fez-me um Ferrari com propósito. Ou escolherei eu ser uma bicicleta. Elmar, podias mudar a fotografia? Portanto, não sei se deu para perceber. Ui, aqui o microfone. Continua a ser um Ferrari, é igualzinho, as publicidades são iguais, o número é igual e tal, mas aquilo foi feito para criancinhas. Aquilo foi feito para uma criancinha dar ali aos pedais e... Portanto, a escolha é sempre nossa. Que raio de Ferrari é que eu quero ser, não é? O que é que eu quero ser? Eu quero ser aquela coisa cara que Deus fez ao detalhe, que foi polir. Não, isto ainda não está com aquele risquinho. E tirou o risquinho e ficou perfeito. Mais uma coisa, os Ferraris não são perfeitos e aquilo que Deus faz é. Ou queremos ser aquela coisa linda, ou queremos andar a 350 a hora ou a 3,5 a hora. Estes devem andar a 3,5 a hora. Queremos andar a 3,5 km por hora ou a 350 a hora. Queremos dar glória a Deus com as nossas vidas e com as nossas características, ou preferimos dar glória a nós? Essa é uma escolha que podemos fazer. Pronto, é só colocar, para tudo o que fazemos, é só colocar a pergunta: isto dá glória a Deus? Sempre que tiverem uma dúvida, perguntem-se: isto dá glória a Deus? E se calhar pode fazer. Eu tinha aqui algumas perguntinhas para fazer como se fosse um teste, mas não vale a pena. Vou só deixar-vos com a frase da semana, que foi uma frase que eu ouvi do John Piper. Umas pessoas gostam muito dele, outras não gostam nada dele. Mas o John Piper disse uma coisa muito interessante que eu apanhei logo para escrever. O diabo não tem anzol para cristãos contentes, só para cristãos medíocres que buscam um prazer alternativo. Acho que filosoficamente podíamos levar isto para a semana e pensar nisto. E pela minha parte é tudo. Eu acho que podíamos só pôr a oração, não sei se ainda temos a oração. Esta é a oração final. Eu dou só um minutinho para lerem e se quiserem podemos depois, quem concordar com o que ali está, podemos depois orar juntos.